O Ministério da Defesa russo afirmou que as suas forças capturaram Velika Novosilka, uma cidade operacionalmente importante na região ucraniana de Donetsk. A confirmar-se a sua captura significa um ganho importante para as forças russas na região. No entanto, o exército ucraniano afirma que se retirou de algumas partes da cidade para evitar o cerco, mas que ainda detém o controlo de outras zonas. Com a Ucrânia numa situação cada vez mais difícil, na linha da frente, os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia concordaram esta segunda-feira em estender as sanções contra a Rússia. Then, of course, it is good that we discuss what more can we do, putting pressure on Russia to end this war. It's also good that President Trump has put the pressure on Russia to say that it's in their hands to end this war. O Bloco chegou a acordo depois de a Hungria recuar na sua ameaça de veto, autorizando a renovação das sanções por mais 6 meses. Milhares de pessoas marcharam pelas ruas de Bruxelas para exigir um cessar-fogo permanente em Gaza e apelar ao governo belga e à União Europeia para sancionar Israel. Os manifestantes afirmaram que o cessar-fogo, que entrou em vigor na semana passada, ofereceu um alívio temporário para os habitantes de Gaza, mas que o acordo ainda não garante o fim do conflito para os palestinianos. This protest was organised to demand a ceasefire in Gaza. But when that ceasefire was announced, violence in the West Bank intensified, leading many to wonder what's in store for the future of the Palestinian people. It could be that it's quiet in Gaza, but then in the West Bank there is an escalation of violence and of violation of human rights. And we're also a little bit afraid of what Trump decided. He decided to stop the sanctions against more extreme column, so that's why we can be afraid of the message he's sending to Netanyahu. I don't feel like the political class is doing what they're supposed to do. I feel like the pressure has to come from people like us and from grassroots organizations and from boycotting and people all over the world saying that just this is not okay. Os organizadores usaram as redes sociais para apelar ao governo belga que imponha um embargo militar a Israel, que apoie o caso em análise no Tribunal Internacional de Justiça sobre a conduta de Israel durante a guerra e que pressiona a União Europeia a suspender o acordo de associação com Israel, apontando para graves violações dos direitos humanos. O Hamas deverá libertar mais 3 reféns israelitas antes de sexta-feira. O anúncio feito pelos mediadores do Qatar põe fim à primeira crise no frágil acordo de cessar-fogo. Israel tinha afirmado que Arbel Yehoud, uma civil, deveria ter sido retirada do cativeiro antes das 4 militares entregues no sábado. Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelita, a libertação de Yehoud e de 2 outros reféns acontecerá na quinta-feira. As autoridades israelitas acusaram ainda o Hamas de não dar pormenores sobre as condições dos reféns que serão libertados nas próximas semanas. Em consequência, não foi permitido que os palestinianos regressassem ao norte de Gaza, tal como estava previsto no plano de tréguas. Esse regresso acabou por ser autorizado esta segunda-feira, a partir das 7 horas locais. Representantes de organizações internacionais e académicos reuniram-se em Roma na sexta-feira para discutir como preservar o património cultural da Síria após a queda de Assad. O evento marcou a conclusão da Semana do Património Sírio. Foi organizado por uma instituição sediada na capital italiana, a primeira a lançar um apelo global para esta missão. É o primeiro passo para criar um grupo de trabalho especial que deverá ser enviado para a Síria nos próximos meses. Abbiamo i maggiori esperti in materia e noi, a fine anche di questi 5 giorni sulla Siria, presenteremo questi progetti e renderemo esecutivo tutto quello che stiamo dicendo. Stiamo raccogliendo tutto il materiale possibile per poterlo poi presentare e poi renderlo esecutivo, soprattutto poi facendo ricorso a fondazioni che possono darci la possibilità poi effettivamente di poter avere dei fondi per poter poi eseguire effettivamente quello che stiamo scrivendo e che stiamo facendo in questi giorni della Task Force. Mais de 30 instituições do ensino superior participaram no evento. Uma delas foi a Universidade de Roma Tre.
Abbiamo deciso di ospitare un evento focalizzato proprio sul tema della cooperazione allo sviluppo e come la cooperazione allo sviluppo, declinata in un'ottica culturale, quindi con una definizione a 360 gradi sul tema e sulla definizione stessa di patrimonio culturale, possa costituire un asset centrale per intervenire in un contesto nel quale comunque il patrimonio culturale è evidentemente a rischio. Os debates prosseguem esta segunda-feira. O Instituto Internacional do Património acolhe uma sessão plenária para decidir como será formado o grupo de trabalho especial que vai para a Síria. Milhares de pessoas reuniram-se em Atenas e em mais de 100 outras cidades na Grécia para exigir justiça após o desastre do comboio de Tempi que causou a morte de 57 pessoas. Foi o maior protesto registado na Grécia em mais de uma década. As manifestações aconteceram após a divulgação de uma nova e arrepiante gravação áudio que sugere que dezenas de vítimas poderão ter morrido no incêndio após o pior desastre ferroviário da Grécia. Anteriormente pensava-se que todas as vítimas da tragédia de fevereiro de 2023 tinham morrido na colisão. O mote do protesto foi a frase "Não tenho oxigênio", ouvida no áudio recentemente divulgado. Φάνηκε σήμερα, όλοι οι Έλληνες επιθυμούμε ένα λειτουργικό, πραγματικό κράτος δικαίου. Έχουμε βγει στους δρόμους και φωνάζουμε. Ελπίζω να μας ακούσουν και μέχρι τις Βρυξέλλες. Um comboio de mercadorias e um de passageiros chocaram na linha que liga Atenas a Salónica, num acidente que desencadeou uma onda de indignação em todo o país. A população diz que a colisão reflete anos de negligência na rede ferroviária após uma década de crise financeira. A causa da morte de muitas das vítimas ainda não foi determinada e as famílias acusam o governo de estar a tentar encobrir provas. Μετά το τέλος της ογκώδους και καθόλου ειρηνικής συγκέντρωσης, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, κυρίως μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών και στα προπήλαια του Πανεπιστημίου, προκλήθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε μερίδα διαδηλωτών και αστυνομικές δυνάμεις, με τις τελευταίες να κάνουν χρήση χημικών. A polícia utilizou gás lacrimogéneo sobre alguns manifestantes após estes terem arremessado pedras e coquetéis Molotov. Uma pessoa foi detida, segundo informaram as autoridades. Esta segunda-feira é o dia da memória do Holocausto para se prestar homenagem aos milhões de judeus e outras minorias mortas pelos nazis. Mas será que muita coisa mudou na Alemanha nos últimos 80 anos? Sigmund Königsberg, comissário para o antissemitismo em Berlim, diz que o ódio contra os judeus é um camaleão e que não se sente tão seguro na Alemanha como há 20 anos. Es gibt keine jüdische Veranstaltung mehr, auch noch nicht mal ein jüdisches Puppentheater für Kinder, das nicht von der Polizei geschützt wird. Wir werden angegriffen von den Freunden der Hamas, wir werden angegriffen aus der extremen Linken, von sogenannten Antiimperialisten, wir werden angegriffen von Islamisten, wir werden von der extremen Rechte angegriffen. Politische Gruppierungen, die sonst sich spinnefeind sind und sich auch gegeneinander bekriegen, im Antisemitismus finden sie zusammen. Das ist hier also und in einer Vehemenz und in einer Ausprägung, wie wir es noch nicht erlebt haben. Das ist die Realität und das ist einfach, hat einen Zustand erreicht, wo es sehr schwer wird. Es gibt Menschen, die noch vor ein paar Jahren sich offen jüdisch gezeigt haben, die machen das nicht mehr. Estudo recente da Liga Antidifamação mostra que 1 em cada 12 adultos na Alemanha e 46% dos adultos em todo o mundo têm opiniões antissemitas significativas. Das beweist auch wiederum die Gefahr eben von Social Media, weil die eben Sachen kurz wiedergeben, einfache Spotlights, einfache Schlagwörter und wenige jetzt mal tiefgründige Analysen und Antworten. Königsberg afirma que o antissemitismo aumentou durante a pandemia e atingiu níveis recorde após o ataque de 7 de outubro. Das Böse kann geschehen, wenn die Guten nicht aufstehen und sich dagegen stellen und das verhindern. Das ist der Punkt. Und wenn man es geschehen lässt, dann wird es stärker. Wenn Menschenhasser keine Grenzen bekommen, fühlen sich gestärkt, machen weiter. Liv Stroud in Berlin für Euronews. A Grande Orquestra de Caridade de Natal é uma organização que une os polacos há 33 anos num objetivo comum:
levar ajuda aos que mais precisam e melhorar o sistema de saúde da Polónia com novos equipamentos hospitalares. Widzę radość ludzi, dobrą zabawę i po prostu cieszę się z tego, że taka impreza odbywa się cyklicznie co roku od 33 lat u nas w Polsce. Durante mais de 3 décadas, a Fundação recolheu milhões de euros em ajuda médica e foi graças a esta iniciativa que muitos hospitais polacos puderam receber financiamento para equipamento médico. Myślę, że warto pomagać. Ja jestem po wypadku i jak się obudziłem po wypadku, to pierwsze co zobaczyłem maszynę z serduszkiem. I od tamtego czasu powiedziałem, że jak tylko będę mógł, to z miłą chęcią będę chodził i zbieram. Już jest 6. raz. Os dadores que participaram no evento receberam autocolantes com corações em troca dos seus donativos. A campanha deste ano envolveu centenas de milhares de voluntários provenientes da Polónia e de outros 23 países. Wiedziałam, że trzeba jakoś przyciągnąć te pieniążki do siebie. Jest dużo wolontariuszy. Z dziećmi się przebraliśmy, żeby też jak najwięcej do tych puszek uzbierać. Widzę te sprzęty w szpitalach. Moje dzieci jak się rodziły też korzystały ze sprzętów orkiestry. A grande orquestra de caridade de Natal não se limita à recolha de rua, consiste também em concertos, workshops e feiras. Wszyscy chcemy pomagać po prostu. Widzę mnóstwo sprzętu w szpitalach, który właśnie zafundowała orkiestra. Także od 33 lat pomagam. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpisała się w polską kulturę, a czerwone serduszka stały się symbolem wsparcia dla osób potrzebujących. Co roku w akcji udział biorą celebryci, politycy oraz osoby z różnych środowisk. Organizatorzy liczą, że tak jak w poprzednim roku, tak i w tym uda się pobić kolejny rekord. Wyniki poznamy w marcu. Dla Euronews Mateusz Jaroński, Warszawa.